Muito bom dia, amigos da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Na sequência de temas sobre o homem, nesse programa tentarei obter dos queridos ouvintes uma resposta para esta incoerência que fazem no que diz respeito à cultura e à religião. A psicologia se apresenta e pelo mundo acadêmico é considerada como estudo da alma. E ninguém diz que a psicologia é uma religião. Por outro lado, tudo que diz respeito à alma, com exceção da psicologia, é considerado como religião, seita ou similar. Na ciência da psicologia, estuda-se, e bem, diversos questionamentos com um passo à direita ou à esquerda. O questionamento, em epígrafe, mergulha no campo religioso. Por exemplo, se estudarmos os números, caímos na ciência da numerologia e também podemos cair no campo religioso, se analisarmos as respostas que nos são apresentadas envolvendo a sincronicidade. Um dos maiores gênios da história humana, Blaise Pascal, ao se referir aos números, dizia: a evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E esses seus ensinamentos podem ser confundidos com ciência e como religião. O mesmo podemos extrair do que prelecionava Kepler, quando afirmava as leis da natureza nada mais são que pensamentos matemáticos de Deus. Então, amigos, inicialmente, se formos analisar a ciência da psicologia numa visão sucinta e rápida, em muitos momentos não se saberá se estamos falando em religião ou em psicologia. No entanto, eu entendo que sem querer ser mestre de qualquer coisa, que uma vez que as religiões surgiram do próprio homem, em movimentos de baixo para cima, em muitos momentos da nossa caminhada e da nossa evolução cultural, vamos deparar com essas misturas e correndo o risco que a história nos impôs, de o mesmo assunto vir a ser interpretado como ciência e outra hora como religião. Se analisarmos o conceito de sincronicidade, desenvolvido segundo os aspectos divinamente por Jung, notadamente para desconstruir o pensamento da coincidência que se conhece, vamos encontrar os aplausos do mundo acadêmico, mas este mesmo mundo acadêmico torce o nariz quando este mesmo tempo é estudado à luz da lei de causa e efeito, sob o manto dos fenômenos e das manipulações divinas. Ora, se a psicologia, a ciência do século, cujo pai Sigmund Freud se destacou como um gênio, um mestre da ciência, fez com que a psicologia fosse definida como a ciência do século, qual a razão chamar-se de religião, num livro como O Universo em Desencanto, que vem nos ensinar como se desenvolver o raciocínio, a razão, a mente, que tanto é estudada pela psicologia. Qual a razão dessa disparidade? Sem muito nos aprofundarmos, temos que a psicologia chama de id, ego, superego. O livro Universo em Desencanto chama de instinto, pensamento e razão, deixando claro que se uma fonte é cultural, a outra que trata da mesma coisa não pode ser confundida com religião. Ambas são cultura.
Assim sendo, seu livro Universo em Desencanto não é uma cultura, e sim uma religião? Como quem não conhece especula e fala, não podemos deixar de eleger também, como religião, a psicologia, ou vice-versa. Posto que psicologia hoje é ciência do século e encontra uma similitude extraordinária com a cultura racional. O conhecimento que emerge do livro Universo em Desencanto, desde o seu surgimento entre os homens através de Freud, senão vejamos. Vamos então à biografia de Sigmund Freud. Sigmund Freud, nascido em 1856, foi um médico neurologista e importante psicólogo austríaco. Foi considerado o pai da psicanálise, que influiu consideravelmente sobre a psicologia social contemporânea. Sigmund Freud nasceu em Freiberg, na Morávia, então pertencente ao Império Austríaco, no dia 6 de maio de 1856, filho de Jacob Freud, pequeno comerciante, e de Amalie Nathanson, de origem judaica. Foi o primogênito de 7 irmãos. Aos 4 anos de idade, sua família muda-se para Viena, onde os judeus tinham melhor aceitação social e melhores perspectivas econômicas. Formação. Desde pequeno mostrou-se brilhante aluno. Aos 17 anos ingressou na Universidade de Viena no curso de medicina. Durante os anos de faculdade deixou-se fascinar pelas pesquisas realizadas no laboratório fisiológico dirigido pelo Dr. E. W. von Brucker. De 1876 a 1882, trabalhou com esse especialista e depois no Instituto de Anatomia sob orientação de H. Mayerner. Concluiu o curso em 1871 e resolveu tornar-se clínico especializado em neurologia. Durante alguns anos, Freud trabalhou com uma clínica neurológica para crianças, onde se destacou por ter descoberto um tipo de paralisia cerebral que mais tarde passou a ser conhecida pelo seu nome. Em 1884, entrou em contato com o médico Joseph Breuer, que havia curado sintomas graves de histeria através do sono hipnótico, onde o paciente conseguia se recordar das circunstâncias que deram origem à sua moléstia. Chamado de método catártico, constituiu o ponto de partida da psicanálise. Em 1885, Freud obteve mestrado em neuropatologia. Nesse mesmo ano, ganhou uma bolsa para um período de especialização em Paris com o neurologista francês J.M. Charcot. De volta a Viena, continuou as suas experiências com Breuer e publicou junto com Breuer Estudos sobre Histeria, 1895, que marcou o início de suas investigações psicanalísticas. Complexo de Édipo, em 1897, Freud passou a estudar a natureza sexual dos traumas infantis causados das neuroses e começou a delinear a teoria do complexo de Édipo, segundo o qual seria a parte da estrutura mental dos homens o amor físico pela mãe. Nesse mesmo ano, já observava a importância dos sonhos na psicanálise. Em 1900, publica A Interpretação dos Sonhos, a primeira obra psicanalítica propriamente dita. Freud, o pai da psicanálise. Em pouco tempo, Freud conseguiu dar passo decisivo e original que abriu perspectivas para o desenvolvimento da psicanálise ao abandonar a hipnose e substituiu-a pelo método das livres associações, passando então a penetrar nas regiões mais obscuras do inconsciente, sendo o primeiro a descobrir um instrumento capaz de atingi-lo e explorá-lo em sua essência. Durante 10 anos, Freud trabalhou sozinho no desenvolvimento da psicanálise. Em 1906, ele juntou-se a Adler, a Jung, Jones, Steckel, e que em 1908
se reuniram no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise em Salzburg. O primeiro sinal de aceitação da psicanálise no meio acadêmico surgiu em 1909, quando foi convidado a dar conferências nos Estados Unidos na Clark University, em World Center. Em 1910, por ocasião do segundo Congresso Internacional de Psicanálise, realizado em Nuremberg, o grupo fundou a Associação Psicanalítica Internacional, que consagrou os psicanalistas em vários países. Entre 1911 e 1913, Freud foi vítima de hostilidades, principalmente dos próprios cientistas, que, indignados com as novas ideias, tudo fizeram para desmoralizá-lo. Adler e Jung, de toda a chamada escola de Zurique, separaram-se de Freud. Doença e morte. Em 1923, já doente, Freud passou pela primeira cirurgia para retirar o tumor no palato. Passou a ter dificuldades para falar, sentia dores e desconfortos. Seus últimos anos de vida coincidiram com a expansão do nazismo na Europa. Em 1938, quando os nazistas tomaram Viena, Freud, de origem judia, teve seus bens confiscados e sua biblioteca queimada. Foi obrigado a se refugiar em Londres após um pagamento de resgate, onde passou os últimos dias de sua vida. Seu irmão Freud morreu em Londres, Inglaterra, em 23 de setembro de 1939. Frases de Sigmund Freud. A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. O sonho representa a realização de um desejo. Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Para encerrar, deixamos uma indagação. Se a ciência da psicanálise é cultura, o livro Universo em Desencanto se enquadra como cultura ou religião? Deixo essa dúvida para vocês. Muito bem, amigos, os contatos pertinentes para as dúvidas é marceldefigueiredo-ramos@gmail.com e o WhatsApp DDD 51996 14 10 41. E na próxima semana, né, já teremos o sorteio, né, Celso, do livro Universo em Desencanto. Isso aí. Vocês então fiquem atentos que o Celso anunciará então No próximo sábado. na próximo sábado o ganhador. E eles poderão vir buscar aqui No estúdio. no estúdio. Isso. Então, muito obrigado novamente e até a próxima semana.